Edu, cara, já tá o sinal verde aqui, eu queria dar mais verde pra você aí. Tem jeito, pô? Edu foi inteligente, guardou na manga essas notas altas aí. Te falo o seguinte, se tu não for o campeão desse negócio aqui, o vencedor desses 100 mil reais, eu gostaria muito de no futuro ter a oportunidade de trabalhar contigo, porque tu é um dos maiores cantores que eu já conheci. Parabéns. Obrigado, galera. Um abraço. E eu me lembro quando eu lancei o CD pela Line, eu fiz o lançamento do CD. Logo depois de ter lançado o CD, eu me lembro que eu fiquei durante quase um mês. Eu fui acometido por uma enfermidade que ficou lá em casa, a família toda, a própria gravadora ficou sem entender o que havia acontecido. E aí o que fazer agora, né? O que fazer agora? Como superar tudo isso? Eu passei por uma infecção na cabeça chamada neurotoxoplasmose. Aí eu parei e pensei, né? Eu falei, Senhor, o que fazer agora? A descoberta de uma doença, no auge do lançamento do CD, cancelei todos os compromissos, esposa de resguardo, filhinha nova, eu não trabalhava. E eu me lembrei de uma palavra que o meu pastor me disse, o pastor Jean Pires, da Igreja Cristã da Aliança. Ele falou o seguinte, Edu, eu fico preocupado com a forma com que as pessoas se aproximam diante de Deus. As pessoas se aproximam diante de Deus por causa das suas carências e não por causa da sua consciência. E aí eu parei para pensar, falei, cara, como assim? Eu parei e pensei, será que eu de certa forma não estou servindo a Deus dessa forma? Eu, por conta de toda essa história minha, da infância que eu tive, será que eu não me aproximei diante de Deus por causa de uma carência que eu tive lá atrás? Por causa da ausência de um pai, a ausência de uma mãe forte, firme, que eu também não tive, a ausência de uma família reestruturada, e eu passei a me aproximar diante de Deus por causa dessas carências. E eu parei para pensar, eu falei, caramba. E aí eu pensei, falei, Deus está querendo falar comigo alguma coisa. E aí eu parei e pensei, mais uma vez, Deus, ele de certa forma arrancou tudo das minhas mãos, e me fez voltar para Ele, fez voltar o foco para Ele. E aí eu passei a servir a Deus de forma consciente. Hoje eu sei quem é Deus, hoje eu sei quem Ele é para mim, quem eu sou para Ele. Hoje eu não estou diante de Deus por causa das minhas carências. Não, jamais, jamais. Sabe por quê? Porque as bênçãos que chegam nas nossas mãos, de uma hora para outra, elas saem das nossas mãos. E ao sair as bênçãos das nossas mãos, sai também a confiança em Deus? Não pode sair a confiança de quem Deus é para nós. Muito pelo contrário. Porque Ele é o dono de todas as bênçãos. Então, se nós estamos com Ele, nós estamos com o dono da bênção, nós estamos com tudo. Eu não preciso das bênçãos para ter a Deus, eu preciso de Deus para ter as bênçãos. E Deus falou muito no meu coração, espero que Deus tenha falado ao seu coração também. Se aproxime diante de Deus, não por causa das suas carências, mas por causa da sua consciência de quem Deus Ele é para você. Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente, em nome de Jesus. Olá, meus amigos, sou o pastor Sandro. É um prazer de estar com vocês, compartilhando o Evangelho do grande amor de Cristo. Eu imagino que se você está assistindo esse DVD, a essa programação, é porque uma amiga, um amigo seu lhe convidou. Eu quero dizer a você que foi Deus que reservou esse horário para a sua vida. Ele vai falar ao seu coração, que Ele fale ao seu coração. O que vem na sua mente quando você escuta a palavra transformação? Acredito que o que vem em nossas mentes é algo que muda. Existe um antes, existe um depois. O dicionário diz que transformação é uma forma de mudança, é uma metamorfose. Há uma frase na Bíblia, há um versículo na Bíblia que traduz a transformação, dá o sentido, a profundidade da palavra transformação.
Em Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nessa palavra do apóstolo Paulo, me traz dois ensinamentos. O primeiro é quando diz que o evangelho é o poder. O poder. Essa palavra poder, ela vem da palavra grega dynamis, de onde é a raiz da nossa palavra conhecida de dinamite. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que o evangelho, ele não é uma fabricação humana, que quando nós imaginamos uma dinamite sendo acionada, nada o que está em pé ficará, porque vai mudar. Então, quando o apóstolo Paulo diz que o evangelho é poder, ele está querendo se referir que o evangelho, ele transforma, que o evangelho não é apenas algo superficial, uma transformação de um vestuário. O evangelho é um poder que transforma a alma, que faz o homem deixar de ser o que era antes, que faz a mulher ser o que não era antes, ser uma nova pessoa. A segunda informação que essa frase, que o evangelho é o poder de Deus, é quando diz que o evangelho, ele é de Deus. Veja bem, quando nós nos referimos que o evangelho é de Deus, o apóstolo está querendo dizer o seguinte para nós: o evangelho não é dos homens, é algo que vem de cima para baixo, não é algo que pode ser fabricado, não é algo que pode ser obedecido em dogmas, em regras. Meu amigo, o evangelho é muito mais profundo, porque quem criou o evangelho, quem fez o evangelho foi Deus. Foi Ele que trouxe para a humanidade através de Cristo e para a sua vida. O evangelho, ele alcança o homem no todo. É evidente que existem pessoas que dizem estar no evangelho, mas não condiz com a sua própria vida. O evangelho é profundo, porque Deus assim traz para a transformação, é de Deus. Ninguém pode planejar. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim: eu vou me tornar um cristão quando eu me preparar, ou quando eu estiver muito forte, aí eu vou seguir. É um engano, meu amigo. O evangelho quem traz é Cristo. O evangelho que Cristo traz, ele traz ele como Salvador e nós como pecadores. O evangelho, ele traz o homem de volta para Deus. O evangelho, esse dínamos, essa dinamite que explode no homem, ele quer alcançar a sua vida, quer alcançar o seu coração. Então, quando a palavra diz que o evangelho é transformador, é algo que nós não podemos explicar, é algo inexplicável, é irresistível. Quantas pessoas que eu conheço, e talvez até você conheça, que não era familiar o evangelho para ela, e ela não sabe como explicar o porquê agora é um discípulo de Cristo. A Bíblia explica, porque é poder. Houve uma explosão no seu coração, houve uma transformação vindo do céu. Então, meu amigo, o evangelho não é algo que é propriedade de uma instituição religiosa. O evangelho é de Deus. O evangelho transforma os princípios que a gente monta para viver o princípio dele. Nessa frase que Paulo diz, o evangelho é poder de Deus, para mim há uma surpresa. A surpresa está no escritor. Paulo não amava Jesus. Paulo, na verdade, detestava os cristãos, perseguia os cristãos. E o testemunho de Paulo é fantástico.
O testemunho de Paulo é o exemplo ideal do que é um homem transformado pelo poder do Evangelho. A Bíblia diz que ele foi a uma cidade chamada Damasco. Ele foi prender os crentes, aqueles discípulos de Cristo. E a Bíblia diz que ele estava sendo movido com um ódio, ele estava sendo movido por uma ira, porque ele não amava a Cristo e nem seus seguidores. Ele montou no seu animal e foi em direção àquela cidade. E aí diz a Bíblia, e diz o seu testemunho, que quando ele estava caminhando para a cidade de Damasco, apareceu uma luz, como a luz do sol. Ele cai do seu animal. E naquela revelação, Jesus fala com ele: por que tu me persegues? Dali por diante, Jesus ele direciona Paulo a viver uma nova vida. Ele caiu daquele animal e levantou transformado. Ele foi um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos. O que foi que aconteceu com ele? O Evangelho, que é poder de Deus. Esse Evangelho, que é poder de Deus, ele pega a nossa razão, transforma as nossas intenções e os nossos caminhos. Existe no Brasil, no mundo, uma superficialidade do Evangelho. O Evangelho não é somente ir à igreja, que é importante ir para a igreja. O Evangelho é mudança de vida. E essa mudança não é prerrogativa sua, é prerrogativa dele. Jesus falou que: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem sabe, nesse momento que você está nessa sala, você esteja com a alma sobrecarregada, você esteja perguntando: por que eu nasci, por que eu estou aqui? Há tanto sofrimento, a vida se complica. Meu amigo, Jesus lhe convida, e essa transformação não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer. Eu me lembro que uma vez eu estava na minha casa, numa casa pastoral, e alguém chegou na minha casa, bateu na porta da minha casa, e ao abrir aquela porta, era uma jovem casada, e ela olhou para mim e disse: o senhor é o pastor? Sim, eu vim entregar minha vida a Cristo. Eu não entendi, de fato tive uma alegria naquele momento, mas eu tive a curiosidade de perguntar, porque normalmente as pessoas vão à igreja, e na igreja a pregação do Evangelho, e as pessoas assim decidem, são chamadas por Deus. Mas na minha casa foi a minha primeira experiência. E aí eu perguntei como foi que o desejo que ela teve de entregar a vida a Cristo, quando ela disse para mim: pastor, eu vim aqui para entregar a minha vida a Cristo. Eu perguntei: como foi? Como você entendeu esse chamado? Ela falou: eu estava na minha casa, ganhei um DVD e comecei a ouvir uns louvores, e me veio uma tristeza enorme, pastor. Uma tristeza, sentindo que eu deveria voltar para Deus, e comecei a chorar, e começou a ver um júbilo no meu coração, e começou a vir uma alegria, e por isso que eu vim até aqui na sua casa. Meu amigo, se você pensa que o Evangelho é apenas um limite de 4 paredes, o Evangelho é muito mais que você possa imaginar. O Evangelho é poder de Deus. Um dia eu vi um testemunho de um homem chamado Manuel Soares. Ele era um comerciante, e a sua empresa, ou melhor, o seu comércio, não estava indo bem. E aí, atolados em dívidas, Manuel Soares, ele resolveu tirar cabo da sua vida. Ele foi numa mata, e ali ele quis decidir dar fim à sua vida, colocando uma corda no pescoço e se enforcar. Mas veja que coisa maravilhosa. Ali naquela mata, alguns crentes resolveram orar, meditar e cantar louvores a Deus naquele local. E quando Manuel Soares estava colocando a corda para dar o fim da sua vida, aquele grupo de discípulos de Cristo começou a cantar uma canção tradicional da igreja: manso e suave, Jesus convidando.
Aquele louvor entrou naquela mata, passou para aquelas árvores, chega aos ouvidos de Manuel Soares. E quando chega aos ouvidos de Manuel Soares, a canção dizia: Manuel Soares, Jesus convidando. Manuel Soares correu para aquele grupo. Na verdade, o Evangelho estava chamando Manuel Soares. E naquele momento, ele entregou a sua vida a Cristo. Meu amigo, eu termino dizendo a você: se no seu coração você está sentindo um desejo de render a esse chamado, hoje é a noite apropriada. Deus reservou esse horário para falar para você que Ele tem um Evangelho para o seu coração, Ele tem um caminho para voltar para Ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus venha te abençoar. Nesse momento, eu quero fazer uma oração por todos vocês, que você possa nesse momento desejar a presença de Deus aí onde quer que você esteja. Deus está te vendo agora. Então, em nome de Jesus, fecha os teus olhos e que Deus fale ao teu coração. Amado Deus, eu não conheço as pessoas que estão assistindo a esse programa, mas Tu conheces. Que o Senhor, ó Pai, que é o autor da salvação, o Senhor que é aquele que chama os pecadores para uma transformação através do Teu Evangelho. Ó Deus, olha para essa mulher, olha para esse homem, olha para esse pai, olha para essa mãe, para esse filho. Em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor transformou a vida de milhares de pessoas através do Evangelho, ó Pai, que Teu Espírito Santo venha falar e venha, Senhor, tocar nesse coração, e que ela, Senhor, se renda aos Teus pés e venha experimentar a transformação do Evangelho em seu coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir, meu amado e minha amada, uma mensagem poderosa da parte de Deus, transmitida através do pastor Sandro. E nesta palavra, você pode entender que o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele